Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Que Tem Vaga, o espaço semanal que temos para falar sobre o mercado de trabalho, carreira e tudo o que acontece na área. Bom, você sabe a importância do marketing digital? Sabe a importância também de bom posicionamento dentro das redes sociais ou até reposicionamento de carreira, se for o seu caso? Tudo sobre esse universo digital com a Aline Bach, que é mentora e especialista em marketing digital, que o Aqui Tem Vaga recebe. Bem-vinda, Aline. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Aline. Muito bom falar contigo, porque a gente fala de uma era totalmente digitalizada, né? E saber se posicionar, eu acho que é a chave do segredo do sucesso, talvez. Com certeza. Eu falo que o digital veio para ficar. É um caminho sem volta. Hoje em dia, a gente consome cada vez mais e mais a internet, as mídias sociais. Então, a gente tem que ter um bom posicionamento digital para se destacar tanto na nossa área profissional, como no nosso nome, na nossa empresa. Então, é um caminho sem volta, viu? Existem passos, como é que fica a gente analisar, né? A necessidade, seja de uma pequena ou grande empresa, aderir a essas estratégias do marketing digital. Quais são os passos, Aline? O principal, primeiro, antes de tudo, é ter um bom posicionamento. Quando eu falo um bom posicionamento, é entender o que aquela marca quer passar, qual mensagem que ela quer passar para o mundo. E entender que mídias sociais, ela se trata de relacionamento e interação. Ou seja, não adianta a gente colocar várias fotos institucionais como se fosse um site. Isso não funciona nas mídias sociais. A pessoa se conecta com pessoa. A gente gosta de ver as pessoas ali. Então, o principal é a gente ter um bom posicionamento e a gente se relacionar com o nosso seguidor, humanizar o nosso perfil. Se eu tenho uma empresa, o que eu posso falar sobre a dor do meu cliente? Aparecer, ter uma figura humana. Ou um médico, ou um advogado com conteúdos bons, conteúdos de valor e ouvir também o que o seguidor tem para falar. Esse é o passo número 1. Depois também é entender qual demanda que é importante, o que meu público quer, qual é a dor dele. Se a gente fala para o nosso público-alvo, para os nossos clientes, a chance da gente ter uma conversão é muito maior. Ou seja, essa empresa vai vender muito mais. Porque o que eu mais vejo são empresas que estão com a presença digital, mas você olha ali, é muito frio, não tem essa questão desse relacionamento e acaba que a pessoa não consegue vender, a empresa acaba sem conversão e fala, ai não, mídias sociais não funciona para mim. Então, a gente pode olhar para engajamento, propósito e conteúdo, né? Sim. Além da boa comunicação, que eu acho que é fundamental também. Com certeza. E existe também um planejamento para esse tipo de conduta profissional? Sim. Como é que um bom comunicador se forma dentro desse universo de redes sociais? Eu sempre falo, né, que a gente tem que sempre concentrar no nosso perfil. Aquela história, grama do vizinho é mais verde que a minha, o perfil do meu concorrente é sempre melhor que o meu? Não. A gente tem que ser autêntico. A autenticidade é a chave do sucesso das mídias sociais. Então, quando a gente entende isso, consegue se comunicar melhor com o nosso seguidor e faz um trabalho estratégico, não tem como dar errado. E eu falo, que nem eu comentei, cada vez mais os vídeos também vieram para ficar. Então, é importante a gente entender essas mudanças e adaptar a nossa estratégia para a gente conseguir ter mais alcance. Então, se os vídeos são tendência, a gente tem que fazer mais vídeos e menos artes. São detalhes que fazem toda a diferença na hora do seu perfil se destacar. Olha, que bacana ouvir isso, porque até para a construção desse tipo, né, de vídeo ou de comunicação, também existe a necessidade de você ter atento, não sei se a coisinha-chave ali que vai te levar, né, a diferença dentro do perfil. Sim. Como é que fica a montagem de um vídeo, por exemplo? Sim, eu falo que as mídias sociais, elas são muito democráticas, né? Com um celularzinho na mão, você consegue fazer o que você quiser, a estratégia que você quiser. Então, para você gravar um vídeo é muito simples, você não precisa ter muita coisa. Um bom celular, uma câmera e um conteúdo de valor. Quando eu falo conteúdo de valor, é conteúdo que agregue na vida do seu seguidor. Não são conteúdos rasos, né? São conteúdos que têm algum sentido. Então, pensar primeiro, que tipo de conteúdo que eu vou fazer de vídeo? Como que vai ser essa estratégia? São vídeos maiores, vídeos menores? A gente viu que até a questão dos vídeos mudaram muito. Hoje em dia o consumo de vídeos menores cresceu, né, com a chegada do TikTok, de outras mídias, a chegada do Reels no próprio Instagram. Então é importante a gente fazer essa linguagem de vídeos curtos.
Então, um bom planejamento em cima da dor do meu público, vídeos curtos que conectem com o meu seguidor e gravar. E eu sempre dou uma dica, cuidado com a iluminação, com o som, né? Tem que tomar alguns cuidados, os ruídos, exatamente, e sempre gravar na vertical. Porque tem muita gente que grava ainda na horizontal e acaba perdendo visualização por conta disso. Olha, então são pequenas dicas aí que com certeza, se fizer direitinho, vai conseguir alcançar um resultado bacana. Agora, Aline, a gente fala dessa era digital e veio forte também a questão da profissionalização dentro dessa área, com influencers, por exemplo, e muita dúvida surge com relação a essa profissão, né? A gente começa por aí porque eu sei que outras profissões também utilizam das benesses das redes sociais. Agora, como se tornar um influencer? O que é ser um influencer? Como monetizar e também se tornar realmente um profissional dentro desse meio? Sim. Eu comento que todos nós somos influenciadores digitais. No momento que a gente deu aceite nas mídias, nós estamos influenciando alguém. Pode ser 200 pessoas, 500, 1.000, 10.000, 100.000, não importa. A gente sempre está influenciando alguém. O que acontece é que depois da pandemia houve um aumento expressivo no consumo das mídias sociais. O Brasil já ocupa a segunda colocação no mundo que mais passa tempo conectado na internet. O brasileiro ele gosta da internet, ele consome muito as mídias sociais. E para você se destacar como influenciador digital no meio disso tudo, tem que ter autenticidade. Esse é o ponto de partida, é o que eu comentei. Não ficar só querendo copiar o vizinho. Tem que seguir a sua linha editorial. Isso é muito importante. E fazer a seguinte pergunta: o que eu amo falar? O que eu gosto de passar? Porque assim como todas as áreas profissionais, tem que ter constância. A gente tem que postar todos os dias. Imagina a gente fala de um assunto que a gente não tem conexão. Como que você vai se entregar para aquele assunto? Então, o principal é falar assuntos de que você gosta, que você tem esse fit, essa conexão e ter a consistência e conteúdos de valor. Não adianta também ser genérico, postar um pouquinho de tudo, isso não conecta com o seguidor. A gente tem que sempre ir em cima de uma estratégia, posicionamento e autenticidade. Hoje em dia as pessoas gostam de conexões reais. Cuidado com o uso de filtros, coisas assim não conectam mais. As coisas estão mudando também no Instagram. Conexões reais com pessoas reais. Pois é, a identidade, né, daquele que está falando e para quem está falando. Agora, eu citei sobre outras profissões que também são beneficiadas com um bom uso dessa ferramenta de marketing digital e projeção nas redes. Quais outras a gente pode citar? Você tem exemplos também de outros profissionais que te procuram para bom posicionamento? Sim. Isso é legal falar que todas as áreas agora se beneficiam com as mídias sociais. E uma delas são os advogados, os médicos, essas áreas que antes a gente pensava que, nossa, que distante, pelo fato de ter a questão da OAB, do CRM, até essas profissões elas chegaram nas mídias. Só que é um conteúdo diferenciado, é um conteúdo muito voltado a relacionamento. A gente não pode fazer propaganda por questões éticas, mas se você fizer um bom conteúdo de valor, você está se relacionando com o seu cliente ou com o seu paciente. E ele vai lembrar que você existe e vai marcar uma consulta ou vai agendar um horário. Então, é muito importante falar e pontuar que todas as áreas hoje em dia, elas se beneficiam com a chegada das mídias. E é um caminho sem volta. Não adianta as pessoas e empresas lutarem contra isso. Nós estamos vivendo numa era digital, nós estamos vendo o metaverso chegando. Cada vez mais e mais pessoas aderindo a esse digital. Depois da pandemia, a jornada do consumidor mudou. Ou seja, pessoas que nunca tinham comprado na internet e compraram e funcionou, elas vão comprar de novo. Então, a jornada do consumidor mudou também e todas as áreas profissionais conseguem ter um bom posicionamento como autoridade. Uns relacionados à sua imagem, outros como influenciadores digitais. Ah, legal, porque o e-commerce realmente tem toda a força, né? A gente fala do meio digital, né? Que é digital e físico, principalmente de lojas, essa nuance aí para não deixar de atender os dois lados da moeda. Exato. Agora, Aline, com relação também a... me corrija se eu estiver errada, mas a impressão que eu acho que a maioria das pessoas tem é, quanto mais seguidor eu tenho, mais credibilidade aquela página, aquele Instagram passa. É por aí o caminho? Por que a importância desse
esse número, não sei se a gente pode tratar como simbólico, porque eu acho que ultrapassa o simbolismo, não é? Sim, sim. Eu sempre falo que o mais importante é o engajamento. Óbvio que o número é uma consequência. Nós temos uma consequência de um trabalho digital. Mas hoje em dia as pessoas podem comprar esses seguidores. O mais importante é você ter esse relacionamento com o seguidor. E isso a gente só consegue com o engajamento. O que seria o engajamento? Os comentários, pessoas que salvam o seu conteúdo, que compartilham com os amigos, que curtem, que comentam. Nós temos que entender que o Instagram, principalmente, é como se fosse uma grande comunidade, a nossa comunidade. E nós precisamos conversar com a nossa comunidade. Quanto mais engajamento nós temos, mais vendas nós fazemos. E, consequentemente, quem é influenciadora digital, mais ações de marcas fecham. Porque elas olham o quê? As grandes marcas olham a taxa de engajamento das influenciadoras. Então, às vezes, a influenciadora tem um número enorme de seguidor, mas vai olhar o engajamento é muito irrisório. Então, não há como fazer uma ação, não tem como, não vai ter conversão. Então, tanto para marcas quanto para influencers, o mais importante é ter esse engajamento. O número, sim, é importante, claro, é uma consequência. Mas eu tenho inúmeros cases de mentoradas minhas que conseguiram um resultado expressivo de vendas e de ações com marcas, independente da questão de número de seguidor. Interessante. Agora, a gente olha para a nova geração, né, e vemos diversas pautas, não só pela nova geração, mas em geral no mercado de trabalho, como diversidade. Sim. E aí, diversidade com uma ampla gama aí de palavras linkadas nela, né? Diversidade de gênero, diversidade de idade, por exemplo, geracional. Como é que o pessoal de gerações anteriores às atuais, principalmente, tem se comportado ou buscado também a reciclagem nesse sentido, né, de se introduzir no meio digital de uma forma também assertiva, Aline? Eu acho muito bonita essa transformação e eu gosto muito de ensinar esse público, vamos chamar, um pouco mais maduro, porque eles estão se reinventando. E é muito bonito acompanhar esse processo daquela mulher que não sabia nada do digital, o sonho dela era virar influenciadora digital, mas não sabia nem ligar o Zoom, e pegar na mão e ver que essa mulher se transforma e vira um mulherão. Ela consegue quebrar todas as barreiras, sair do casulo e conseguir se destacar. Ela consegue se destacar. E isso vai além das mídias sociais. É uma transformação que mexe com a autoestima dela, com todas essas frentes. Então, é um trabalho muito interessante de reinvenção. Mostrar que não tem idade para a gente aprender. A gente vive aprendendo, então o público maduro não tem que ficar acuado. Mas eu tenho 70 anos. Eu tenho alunos em Curitiba, por exemplo, com 77 anos. Eu tenho uma influenciadora de 79 e está brilhando nas mídias sociais. Então, nunca é tarde. E qualquer que seja a área, a gente fala influenciador digital, mas tem médicos, advogados também, mais maduros, que estão fazendo um belíssimo trabalho. Eles vieram também com uma nova proposta, as conexões reais, que nem eu comentei. Hoje em dia não tem muito mais isso. Eu preciso parecer perfeita para conseguir alguma coisa. Não, as pessoas se conectam com pessoas. E quanto mais real com as suas dores, com os seus problemas, com as suas dificuldades e superações, mais você vai inspirar quem está do outro lado. E as pessoas precisam ser inspiradas também. E o público maduro traz isso muito bem. Com certeza. Agora, Aline, algo também importante da sua fala com relação a essa questão da ajuda de mulher para mulher, né? A sororidade, que a gente olha também para o mercado de trabalho no sentido de equidade de gênero, que chama atenção. E sem falar do universo de empreendedores ou empreendedoras que as mulheres despontam aí em frente aos homens. A gente viu que a pandemia trouxe a necessidade da dona de casa se reinventar, cuidar dos filhos, da casa, quem sabe produzir doces, bolos, enfim, qualquer coisa no sentido de empreender para também estar dentro do mercado de trabalho. É muito importante a gente ver esse recorte, não é? Com certeza. E mostrar para essa mulher que ela não precisa empreender sozinha. Ela não está sozinha. Nós estamos juntas, né? E mostrar que essa jornada ela não precisa ser solitária. Muitas vezes essa empreendedora, ela está na casa dela, ela está sobrecarregada com filho, trabalho, marido, as questões do dia a dia. Não precisa. Você consegue fazer um trabalho bacana, você não está sozinha.
E você tem o digital a seu favor como uma grande vitrine do seu trabalho, só que feito de uma maneira com estratégia para ela conseguir alcançar voos maiores. E é o que eu comentei, muitas são envergonhadas, acuadas, tem essa questão da autoestima quando começam, não querem nem olhar a câmera, morrem de vergonha da câmera e elas conseguem aos poucos com a autoestima se redescobrir como mulher, como empreendedora, entender a necessidade daquilo, como é importante a gente ter essa presença digital e ela voa depois. Então é uma jornada que nem eu falo, não precisa ser solitária, porque não é fácil empreender. E eu acho maravilhoso o trabalho com mulheres, eu amo ajudar uma empreendedora, porque é o que eu falo, é pegar na mão e mostrar que é possível. Ter independência financeira, isso é muito importante. Com certeza. Então entender esses movimentos e ter constância, não desistir em cima de todas as outras dicas que eu já dei também. A gente vai agora abrir espaço para você interagir conosco. Temos nosso e-mail, aqui tem vaga@band.com.br, que já está na sua tela. E eu peço que você faça como as pessoas que estão aqui hoje, né? Eu vou direcionar para a Aline Bach os questionamentos e a começar pelo da Raquel Albuquerque, ela é do Ceará. E ela fala o seguinte, Aline, qual o investimento necessário e como dar os primeiros passos para investir no marketing pessoal, digital e ter sucesso nos meios? Bom, Raquel, o principal é começar com um bom aparelho de celular. Começando com um bom aparelho de celular, você consegue tudo, na verdade. Você consegue filmar, gravar, bater fotos importantes do seu negócio. Então, o investimento inicial seria você ter um bom aparelho, que tenha uma boa memória, que você consiga trabalhar com ele. Esse é o instrumento de trabalho, né? O bom da internet é isso, das mídias sociais, é que não tem custo. Né? Então, você não tem um custo muito relevante. O que você precisa, e aí fica a dica para a Raquel e para todos que estão acompanhando o programa, é fazer anúncios. Isso sim é um investimento importante. Tem que anunciar. Muita gente fica só naquela questão de colocar o post, esperar os likes. Tudo bem, pode seguir assim, mas você tem um resultado muito mais expressivo se você fizer campanhas pagas, você tem mais alcance. Talvez um investimento em cima de campanhas e um bom aparelho de celular. Essa seria, com certeza, o investimento inicial para você se destacar. Então, na verdade, o investimento vem por aí. Não, e se pensar em uma mentoria, por exemplo, eu já também agregando aqui questão na pergunta. Com certeza, com certeza. Um bom preparo também é fundamental. É verdade, isso é ponto fundamental. Porque você fazendo uma estratégia de marketing, adotando e seguindo essa frente, você vai se destacar perante os concorrentes. Senão fica aquele perfil parado, sem crescimento, e a empreendedora muitas vezes fica desmotivada porque ela não vê o retorno. E muitas vezes ela fala, o Instagram não é para mim. Não é. Muitas vezes ela não sabe por qual caminho seguir, ela só precisa de uma instrução e um caminho, né? E a mentoria, ela traz isso, uma mentoria, um workshop, uma palestra. Com certeza, tem que colocar os estudos também, porque isso vai fazer toda a diferença. Tá aí, Raquel, então, resposta para você. Muito obrigada por sua participação. Seguindo no exemplo da Raquel, também temos o Pedro Matos, de Belo Horizonte, que ele fala o seguinte: eu sou diretor de RH. De que forma a empresa, efetivar ou contratar uma espécie de mentoria para que consiga atingir e ter bons resultados com seus colaboradores? Com certeza, tem que fazer um trabalho estratégico, sim, de conteúdo e de marketing interno para poder ter uma diferença, para se diferenciar. Isso é indiscutível. E qualquer que seja a área, você vê RH, mas está lidando com o ser humano. Que tipo de conteúdo que a gente pode fazer para poder alcançar esse profissional, esse colaborador? A questão não é só a área também, mas o benefício que essa área traz para os colaboradores. Então, tem muito a ver também com a autoestima, com o bem-estar, a questão do trabalho como um todo. Tem que fazer um trabalho de mentoria, sim,
tanto de marketing interno quanto de mídias sociais e até focado em LinkedIn também, né? Que é crucial na área dele. Muito obrigada, então, por sua participação. A gente segue aqui para a última questão. Ela que vem da Amanda Oliveira, ela é do Rio de Janeiro, e ela fala o seguinte, Aline, eu trabalho nas mídias sociais, mas sinto realmente o que você falou, a estagnação dos números dos meus seguidores. Onde eu posso estar errando? Em que eu posso me atentar? Então, tem que dar uma olhadinha no perfil dela para ver quais são os pontos que ela, de repente, falhou, enfim. Mas o importante são aqueles pilares que eu comentei, ter um bom posicionamento, entender qual é o público-alvo, porque muitas vezes, fazendo um conteúdo genérico, você não consegue alcançar o seu público em si. E ter conteúdos de valor. Será que ela aparece nos vídeos? Será que não está muito frio, que nem eu comentei, está muito institucional e não está conectando? Que tipo de conteúdo que ela faz? Vídeo, foto? Então é importante pensar em todas essas frentes e entender que a gente fala para pessoas. Quem está do outro lado do aparelho é um seguidor, uma seguidora. Então, esses detalhes em cima da dor do que esse público deseja vai fazer ela escalar com certeza muito mais rápido. Tá, então, respostas da Aline Bach e a você, telespectador que nos acompanha aqui no Aqui Tem Vaga. Muito obrigada por sua participação. Lembro sempre e ressalto o e-mail que está na sua tela, aqui-tem-vaga@band.com.br. Você pode mandar e eu vou direcionar sempre suas questões para os nossos especialistas convidados. E a gente segue por aqui ainda, aproveitando, né, sua presença, Aline, para tirar outras dúvidas ou até saber dicas que você, como profissional do marketing, poderia dar para quem nos assiste. Independente da área, como você já citou, né? Quais são as dicas mais preciosas que alguém que vai na sua mentoria, por exemplo, pode buscar, pode ouvir e ter sucesso com esses conselhos? O mais importante é ter constância, né? Eu acho que essa é uma dica importante para dar. Muitas pessoas são muito imediatistas, querem o resultado na hora, acham que mídia social, se eu não viralizar o meu vídeo ou ter 100 mil seguidores, não vai funcionar. Não é assim. A gente tem que ter muita disciplina, perseverança e entender que existe toda uma jornada, como tudo na vida, a gente tem que se dedicar. Então não adianta a gente fazer 1, 2 conteúdos por semana, um só e achar que vai dar certo, não é assim. A gente tem que ter resiliência e não desistir. Isso é o mais importante, porque eu vejo muitas pessoas desistindo porque acha que é fácil, mas nada na vida é fácil. A gente tem que persistir também no Instagram, no TikTok, entender essas tendências do mercado. Essa é uma dica preciosa. O que está acontecendo atualmente nas mídias sociais? Quais são as inovações? O que está em alta? Como eu posso usar isso em favor da minha empresa ou da minha presença como autoridade? Que tipo de conteúdo que eu posso fazer? Tem o TikTok? Será que vale a pena eu migrar para outras mídias? Sempre tem alguma coisa acontecendo e a gente tem que estar antenado para a nossa empresa não ficar estagnada. Parada no tempo, entender as mudanças do mercado. O mercado digital, ele muda constantemente, é uma loucura. Imagina. A velocidade, toda semana é uma atualização, todo mês tem alguma coisa acontecendo no mundo da tecnologia. E como eu posso aplicar isso para benefício da minha empresa, para eu conseguir me superar, para eu conseguir ter mais retorno financeiro. Então, são questões. E principalmente para quem está se realocando no mercado também, né? Então, entender esses movimentos e ter constância, não desistir em cima de todas as outras dicas que eu já dei também. Pois é, você fala de realocação ou reposicionamento de mercado, também é uma questão muito a ser ressaltada aqui, porque ou seja a pessoa mudando de área, de posição, de cargo, as redes também podem ajudar, né? Demais. De uma maneira muito estratégica, Aline. Demais. E aí a minha dica fica para o LinkedIn. Fundamental nesse ponto para quem precisa e ter uma boa presença digital, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que a gente publica, os recrutadores estão de olho. Então, hoje em dia, até para tirar um visto americano, a gente tem que passar nossas mídias sociais que eles olham. Então, tem que tomar muito cuidado o tipo de conteúdo que eu tenho na minha foto do perfil, que tipo de conteúdo que eu tenho no meu feed, porque os recrutadores estão de olho. Muita gente fala mal da empresa que trabalha, passa uma semana é mandado embora. Então, tem que ter muito bom senso, não pode ter exageros. Pensar antes de postar, esse conteúdo é válido? As pessoas querem? Vai elevar o meu nome? Eu estou me realocando no mercado, como isso vai soar? Então tem que tomar cuidado, às vezes foto muito embalada, com bebida.
É que nem eu comentei, todos nós somos pessoas jurídicas também nas mídias sociais. Somos influenciadores digitais, então tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso pode tirar uma vaga dos sonhos e ter uma presença forte no LinkedIn. Então essa é a dica, faça artigos, escreva, busque vagas, tenha uma presença forte no LinkedIn e nas demais mídias, joga seu nome na internet. O que você vai encontrar? Cuidado com o rastro digital que você deixa. Então, isso é uma dica importante. Às vezes a pessoa põe ali e começa a ver coisas que não... Então, é importante na hora de conseguir um bom emprego. Olha, ótimas dicas para a gente finalizar o programa. Muito obrigada por sua presença por aqui. Bom trabalho sempre. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Nós que agradecemos. E a gente segue por aqui. Eu também agradeço sua companhia e audiência. Lembro que, além da tela, você acompanha nas redes sociais Band YouTube, Band Jornalismo, no nosso canal do YouTube. Além, claro, da sua plataforma de áudio utilizada, o nosso podcast. Até a próxima.